A paz de Deus para todos em nome do Senhor Jesus, sem exceção de religião, de cor, de raça. A gente não pode fazer distinção de ninguém, porque quem éramos nós, né? Éramos nós, para hoje dizer de alguém. Éramos um nada no meio de um vazio, um grão de areia em meio ao deserto. Andávamos errantes, fazendo cada coisa que desagradava a Deus. E Deus teve misericórdia da gente. Por que a gente hoje vai ficar apontando o dedo para alguém ou dizendo que alguém não merece isso e não merece aquilo? Sendo que Deus nos fez merecedor e a gente mesmo reconhece que não somos dignos nem merecedor. Pode ver que a gente nem consegue pedir as coisas em nosso nome. Tudo que a gente tem que pedir, disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quer dizer, até para falar com Deus, a gente precisa ter um advogado. E o advogado é Jesus Cristo. Ele diz que sem mim, nada podeis fazer. Não podemos chegar até o Pai. É como aqui na terra, né, igreja? Muita gente não consegue chegar perante o juiz se não tiver um representante que é um advogado. E o nosso representante é Jesus Cristo Nazareno, Filho do Deus vivo, que habita nos pináculos mais altos elevados do céu. É lá que ele mora e a gente reconhece que se não fosse a boa vontade dele de deixar o conforto do reino da glória, deixar uma coroa linda à destra do Pai, no seu trono, o Filho único do Deus vivo, para que viesse aqui nessa terra aqui, nos resgatar da mão do adversário, que sempre tenta nos destruir de dia e de noite. Muitos se encontraram ao adversário e se venderam pelo que ele ofereceu. E até hoje ele está aí, rifando, comprando, colocando na frente dos olhos de muitos aquilo que muitos almejam. Ele conhece o nosso desejo carnal, ele conhece o nosso desejo espiritual, ele sabe tudo aquilo que a gente almeja da parte carnal na face dessa terra. Então ele vem nos comprando, porque naquele dia no deserto, ele fez isso com o Senhor. Quem é que não se lembra? 40 dias e 40 noites no deserto, não comeu, não bebeu. Ali veio o adversário. Na hora da fome dele, disse para ele: você não está com fome? Transforma essas pedras em pães. E ali o Senhor respondeu para ele: olha, nem só de pão vive o homem, mas eu vivo da palavra do meu Pai, da palavra de Deus. Então, o adversário o persuadiu e mostrou toda a riqueza da terra para ele. E dizendo para ele assim, ó, tudo isso eu te dou, é tudo meu. Você está aqui embaixo agora, você está longe do Pai. Você quis descer, agora está aí, ó. Você não tem nada, nem os teus seguidores estão aqui, mas tudo isso eu te dou. Se tão somente tu se prostrar diante de mim só um pouquinho. O Senhor disse para ele: olha, Satanás, eu sou o filho do meu Pai, que é Deus que habita no céu. E só a Ele adoro, e só a Ele eu me prostro diante da presença dEle, que é o meu Pai. Para trás de mim, Satanás. Vai-te, Satanás. Expulsou Satanás. Mas muito antes disso também, ele pregou o Salmo 91 para o Senhor. Você acredita? O adversário... porque quando o mundo foi feito, foi criado por Deus, que Deus disse, haja luz e houve luz. Quando Deus falou, haja luz, ali o adversário já se apresentou. Ô Senhor, me chamou? Porque ele era o anjo de luz. Então ele deu uma de migué. Ele, Senhor, tu me chamou? Né? Ele era um anjo de luz e um anjo de fé. Vivia no céu. Então ele sabe tudo, igreja. Ele sabe tudo das escrituras. Ele sabe tudo como que é o céu. Segundo as escrituras diz assim que ele tem mais fé do que a gente e treme. Porque ele sabe de onde ele saiu.
Ele sabe que para lá ele não vai voltar mais. Então ele fica aí, destruindo. Mas era um anjo bom. Era um anjo de luz, era um anjo de fé. É por isso que muitos chamam ele de Lucifer. Luz e fé. Lucifer. É Lúcifer, né? Então quer dizer que ele era cheio de luz e cheio de fé. Mesma coisa somos nós. O Senhor nos fez uma luz e diz que a gente não pode se esconder essa luz. Tem que mostrar a luz para o povo. E qual é a luz que você vai cada vez mais acrescentar dentro de você? O azeite do céu. Falando das coisas de Deus, anunciando a graça de Deus, ensinando teus filhos no bom caminho, né? De tudo que você passou na tua vida, de toda necessidade, de te bater ou te espancaram, né? Porque o nosso tempo foi assim. Mas não é por isso que hoje Deus nos chamou que a gente vai descontar nos nossos filhos, né? Porque quando eu era mais jovem, cansei de tomar cascudo na cabeça, tapa nas costas, chute, puxão de orelha bem forte. Mas hoje, em dia, o sofrimento já é tanto na nossa vida que se a gente colocar esse peso sobre os nossos filhos, eles vão tomar caminhos que não é bom. Não é bom. Bater no filho por qualquer coisa, por qualquer motivo, por qualquer coisa material, se é coisa material que o filho não pode mexer, é você que tem que tomar cuidado. É você que tem que guardar no lugar certo. Não adianta você deixar sua taça do lado da pia, sendo que o teu filho vai lá mexer. Se quebrar, vai bater no teu filho? Não, foi você que não cuidou daquilo que você disse que gosta, que você adora na face dessa terra. Aí quer espancar o filho. E o teu filho, ele é o teu fruto. Nasceu da junção tua e do teu esposo, ou falando pro esposo, da tua esposa e de você, meu irmão. Aí o fruto nasce, todo mundo, olha que coisa linda, que bonitinho, mas depois que começa a andar, depois que começa a falar, aí já começa a querer bater na criança, porque a criança derrubou isso, porque fez aquilo. A gente vê cada coisa, viu? Olha, nós moramos na favela. Já falamos, né? Favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica em São Vicente. E a gente vê cada coisa. Mãe com 5, 6 filhos, e os filhos tudo jogados no meio da rua. Os meninos crescendo. Vai pra onde esses meninos? Pra onde que eles vão? Quem é que vai abraçar eles? O mal. O mal vai abraçar e vai ensinar o caminho do mal. E o mal eles vão pensar que é o bem. Opa, aqui eu vou progredir, aqui eu posso ganhar um tênis na manhã, posso ter uma bicicleta na manhã. O pai nunca teve uma bicicleta, o filho já aparece em casa com uma motinha. Pronto, tá aí. E muitas vezes a mãe lucra com isso e não liga. Não, meu filho me ajuda. E ela sabe de onde vem. Vem das coisas erradas. Mas não sabe que algo está esperando o filho dela lá na frente, ou a filha dela, né? E que ela vai chorar, mas o choro dela, ela vai ver que vai ser de remorso dela mesma apoiar as coisas erradas dentro de casa. Como é que pode um filho que nunca trabalhou chegar em casa com uma moto? Como é que pode o filho que nunca trabalhou chegar em casa com um tênis novo, mais caro do que o chinelo do pai, que trabalhou tanto? E se a gente não pegar essa plantinha e não colocar ela no eixo enquanto é tempo, depois que essa árvore ficar grande e estrondosa, você não consegue mais arrancar ela do lugar da maldade para plantar em outro lugar. E ela vai começar a dar fruto mal. E esse fruto mal vai acarretar sobre você também, porque na tua velhice, ou quando acontecer alguma coisa com ele, ele vai colocar a culpa em você, dizendo que você, mãe, e você, pai, não ensinou. E a própria Escritura já diz: ensina o teu filho no bom caminho. Quando tiver grande, ele nunca vai se esquecer. Mas ele vai chegar um certo tempo que ele vai dizer: culpada é a senhora, mãe. Culpado é o senhor, pai. Eu comecei a aprontar e vocês aceitaram as coisas erradas que eu trazia dentro de casa. Então tem coisa que, se a gente não tomar providência na nossa vida, esses frutos vão ser amargos lá no futuro para nós. Porque a idade vai chegando. Quem era nós, né? Quem era o Renato Módica, né?
tinha cabelo, hoje não tem mais, velho. Olha como que a gente tá. Olha só, ver a gente do passado e ver hoje, parece que foi ontem, passou tão rápido. A gente pensa que as coisas não vai passar rápido, mas vai. E a gente vê aí, ó, nas madrugadas da vida, quando a gente passa por aí, que a gente vem de algum trabalho que está fazendo, ou vem de algum culto ou de alguma oração, a gente vê quantas moças lindas se jogando, quantos moços bonitos se jogando também. A mãe já perdeu o controle, a mãe já perdeu a autoridade. E tá aí, ó. Só vai parar quando chegar em casa e dizer: mãe, eu tô mal. Aí vai pro médico, a filha tá com o quê? Tá com uma doença braba no sangue. O menino tá com o quê? Uma doença braba no sangue. E aí, como é que fica? Vai ficar um distribuidor de doença na face dessa terra. É o que está acontecendo aí, ó. Muitos esqueceram das doenças brabas que já vieram no nosso Brasil. E muitos não estão sabendo que está chegando mais ainda coisas aí. Até o final desse ano, muita coisa vai acontecer, igreja. Muita coisa vai acontecer. O mal está imperando. Poucos do bem estão lutando. Outros estão dizendo: tá tudo na mão de Deus. Tá tudo na mão de Deus, mas se é a gente que toma atitude para o mal entrar, como que tá tudo na mão de Deus? Você que colocou o mal no meio de nós. Então a gente tem que ver se a gente conserta o que erramos ou se vamos viver na maldade. Naquele tempo, a gente já falou isso uma vez, naquele tempo o povo não queria ouvir Deus falando, mas na boca dos profetas, mas na boca de Samuel, mas na boca de Natã e de outros profetas. Ninguém queria ver mais. Eles queriam porque soube que em tal lugar, em tal país tinha um rei, e eles queriam um rei também. Eles queriam alguém para dominar eles. O povo gosta de ser dominado, né, pelas pessoas. Então, não aceitaram Natã, não aceitaram Samuel. E o que foi que aconteceu? Escolheram um homem bonito, formoso, forte, chamado Saul. E o que aconteceu com esse homem? O homem tão forte se tornou fraco. O homem tão bonito fez coisa feia, fez coisa errada. E Israel ficou na mão do adversário, a ponto de colocar na frente do povo um gigante e dizendo: traz um homem que lute comigo. Se ele vencer comigo, eu vou embora. Mas se não vencer, eu acabo com vocês aí, domino tudo. Olha só, um gigante desafiando as pessoas pequenas. Até hoje, o adversário grande tenta nos destruir, porque nós somos pequenos diante dele. Mas só que Deus usou de misericórdia com aquele povo, apesar do povo ter escolhido coisa ruim. Deus levantou um homem chamado Davi, que também era pequeno, de pequena estatura, mancebo ruivo de gentil aspecto, que não tinha riqueza, não tinha luxo, não tinha nada, mas tinha o prazer de fazer a vontade de Deus. Veja só, igreja. Pobre, vivia tomando conta das ovelhas do pai, ajudava o pai, e os seus 3 irmãos não ajudavam seu pai, de maneira nenhuma. Ficavam só em casa. E chegou uma hora que Deus falou: basta. Israel já sofreu o bastante pelo que fez. Acho que foi Samuel, pediu que Samuel, ou foi Natã, que foi lá e procurou alguém para ser ungido a mandado de Deus. Até ele mesmo não sabia quem era, mas vai lá, do lado daquelas terras lá. Chegou até a casa de Jessé. Chegou e falou assim: você tem filhos? Tenho. Tá tudo aqui dentro aqui, ó. Chamou Eliabe, o primogênito, o segundo era o Abinadab, e tinha o terceiro Samã. E Davi era o menor, que estava lá tomando conta das ovelhas. Quando Samuel viu aqueles moços, achou que era aqueles moços bonitos, moços formosos, né? Achou que era eles. Mas só que quando ele tentou botar a mão no azeite lá para ungir algum dos meninos, o Senhor disse: não é nenhum desses. Aí chegou para Jessé e falou: mas vem aqui, você não tem mais filho? É só esses que você tem?
Ele falou, tem Davi, ele só fica lá no meio das ovelhas, o negócio dele é ficar lá no meio das ovelhas, só toma conta das ovelhas, ele lá. Ele falou assim, olha, Deus de certo falou para ele, olha, não saia daqui enquanto esse moço não vir. Ele falou, olha, eu não vou sair daqui enquanto o teu outro filho não chegar até aqui. E mandaram chamar Davi. Quando Davi vinha vindo de longe, que o profeta fitou ele de longe, o Senhor já disse para ele, prepara tudo que esse daí é o rei de Israel. Olha, igreja. Igreja. Quando Deus quer, não adianta. Deus fala assim, a quem amei, amei. A quem aborreci, aborreci. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Naquele dia os 3 irmãos ficaram aborrecidos por ver que Davi foi ungido. Não sabia para que era, mas foi ungido. Talvez eles pensavam que era para profeta, que era para ser alguma coisa na obra, para ser tipo um Geazi, né? Um companheiro de algum profeta. Mas ele foi ungido. E o tempo passou. O tempo passou, o Senhor falou, olha, é agora. É agora, Davi. É a hora de você se amostrar e as coisas vão acontecer. Conheceu Jonathan, filho de Saul. Os dois gostavam de ter aquela amizade. E Davi começou a frequentar a casa de Saul. E chegou um tempo que um espírito da parte de Deus começou a atormentar Saul. Atormentava Saul. E um dia Saul passando por ali escutou Davi tocando a sua harpa e viu que aquele espírito ia embora. E toda vez ele chamava Davi, olha, toca aqui para mim. Aí tocava, o espírito ia embora. E ali Saul viu que o espírito de Deus estava sobre ele. E tentou coisas contra Davi, mas não adiantou. Porque Davi já tinha vencido o gigante um tempo atrás. Tinha vencido o gigante. Isso foi depois dele tocar a harpa. Davi derrubou o gigante. E mesmo assim, ele ainda não conhecia Davi. Davi foi lá, disse, Saul, eu vou contra esse gigante. Saul disse, você não vai, porque você é mancebo ruivo, de gentil aspecto. Ele é homem de guerra desde a sua mocidade. E com ele você não vai poder. Aí foi onde Davi abriu o jogo para Saul. Falou, olha, Saul, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e veio um leão e o urso e tentou pegar uma das ovelhas, eu feri e matei. E Saul falou, então, se veste aí das roupas aí, vai lá. Ele até se vestiu, mas só que não conseguiu andar com ela. Ele falou, eu não vou usar isso não, porque eu nunca experimentei. Foi lá, pegou 5 seixos do ribeiro, representando os 5 dedos de Deus, colocou no alforje de pastor, a saber, no surrão, e foi para cima do gigante. O gigante tirou sarro, o gigante humilhou ele, porque ele era pequeno. Ele, tu vem a mim com paus? Ele falou, olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo eu te tirarei a cabeça e o corpo dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e à besta da terra. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E foi para cima. Dali para cá, começaram a cantar, bater palma, porque dizia que Saul matou milhares, mas Davi matou 10.000 milhares, uma coisa assim. Isso despertou um ciúme em Saul. E Saul intentou em matar Davi. E Davi era amigo de Saul. E chegou um tempo que Saul estava dentro de uma caverna. Davi entrou lá dentro, cortou um pedaço da orla do manto dele e gritou de longe, Saul, olha aqui, ó. Enquanto você dormia, Deus me deu você na minha mão, mas eu nunca vou fazer o mal ao ungido de Deus. Davi entendeu que foi Deus que ungiu ele e que Deus tinha ungido também
profeta tinha ungido também Saul, e ele não poderia colocar a mão, que se fosse de sair Saul do reinado, que fosse Deus que o tirasse, porque se Deus colocou, Deus o tire. Davi era um homem honesto, ele nunca quis derrubar ninguém para usufruir de alguma coisa. Davi era humilde. E tudo isso aconteceu depois que Davi já tinha recebido a herança de Saul, né? Ele tinha prometido, já estava casado, bem dizer, com a filha de Saul, porque naquele tempo disse que quem derrubasse o gigante, o rei enriqueceria de grande riqueza, ainda faria franca a casa do seu pai, quer dizer, o pai dele se tornou um homem poderoso na terra, né? O segundo mais rico do que o rei, porque Saul enriqueceu de grande riqueza. Ainda deu a filha dele para casar com Davi. Então, tem coisas na nossa vida que a gente desacredita. Hoje a gente pode estar aqui, falando, cantando, tocando, muitos tocando, né? Muitos cantando. E parece que nada vai acontecer. Parece que nada vai mudar na nossa vida. Davi também, mas Davi, ele continuava tocando, ele não parou de tocar. Ele não parou de fazer salmos. Ele conversava com o Senhor. Muitas vezes ele dizia: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários e tem muitos que se levantam contra mim. Eles dizem que da minha alma não há salvação para ele em Deus. E quantas vezes Davi fazia cada salmos lindos, maravilhosos, que se eu pudesse, eu guardava todos eles dentro da minha mente. E quando eu começo a falar de Davi, falar das coisas das escrituras que Davi deixou, olha, pode saber, a boca fica doce e o coração fala do que está cheio e a boca se manifesta. Porque o coração se abre a falar e vem saindo como fôlego pela nossa boca e vai entrando no conforto da tua casa, nos teus ouvidos, e você ouvindo as coisas de Deus. A palavra de Deus se movimentando, o verbo dentro de nós se movimentando e fazendo uma obra na terra. Davi foi um vencedor, passou por tudo, mas foi um vencedor. Depois de tantas guerras, depois de tantas lutas, e depois que Saul se matou com a sua própria espada, porque não queria se entregar pelos que o perseguiam, e Davi também não pôs a mão nele, ele se jogou sobre a sua própria espada. Davi passou seus perrengues depois também, com a sua própria família, com seus filhos, com a sua filha, com uma de suas mulheres. Com uma de suas mulheres também ele passou. E Davi, de tudo que tinha, perdeu tudo. Davi perdeu tudo, de tudo que ele tinha. Ele já não tinha mais ovelha, já não tinha a casa do pai, já não se lembrava do tempo que tocava lá no meio das ovelhas aquela harpa. Davi voltou a estaca zero do zero do zero. Davi estava no deserto e sendo perseguido por quem? Já não era pelo seu inimigo, já não era mais pelo Saul, já não era mais pelo gigante, não. Davi foi perseguido pelo seu próprio filho. O seu próprio filho fez coisas horrendas. A sua própria mulher também, uma das suas mulheres. E o seu próprio filho tomou o trono de Davi. E Davi preferiu correr do que matar os seus filhos, porque Davi tinha força para isso. E Davi naquele deserto, quem sabe, ele só estava com a trouxinha nas costas, um pouquinho de roupa e o cajado de lembrança de quando ele ficava tomando conta das ovelhas do seu pai. E quem sabe, com a sua harpa também. Davi deitado no deserto, o chão era a sua cama. Uma pedra, a sua trouxinha, era o seu travesseiro. E as estrelas, e as nuvens, e o luminar menor, que é a lua, era o seu cobertor. Chegou um dia, como todo homem, Davi não estava aguentando mais. Não estava aguentando mais pelo que ele estava passando. Quem sabe se lembrava de quando era moço, de quando foi ungido,
das vitórias que teve da guerra, e de repente estava ali. Mas só que tinha um monte ao redor daquele deserto. E ele olhou para um daqueles montes, e o nome daquele monte se chama até hoje Monte de Carmelo. Não sei o que significa isso, mas é Monte do Carmelo. E ele viu que uma nuvem estava tampando o topo do monte. Ele olhou para aquele monte, era muito alto, perto do céu, e ele disse: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O silêncio do deserto, novamente, nada acontecia. Mas de repente, uma voz, ali o Senhor falou diretamente com Davi e disse: Davi, o teu socorro vem de mim que fez os céus e a terra. A partir de hoje, eu não vou deixar vacilar o teu pé. Eu que te guardo, não tosquenejo, não durmo a teu respeito. Já estou preparando o retorno para o trono da tua glória. Enquanto isso, o povo da cidade já estava indo para o deserto para buscar Davi. Tudo permissão de Deus, igreja, você vê? E foram buscar Davi e devolver o trono para Davi. E o seu filho que o traíra, vendo que o povo estava tudo a favor do pai, ele saiu correndo. E o povo atrás dele. E o povo disse: Davi, você tem que matar teu filho. Ele falou: eu não vou matar meu filho não, eu não vou derrubar o sangue do meu filho. O filho dele saiu correndo em cima de um cavalo. E segundo o que diz as escrituras, que ele olhando para trás, tinha uma árvore com uma forquilha, e ele veio e o pescoço dele ficou preso ali, ou acho que o mataram, ou ele morreu enforcado ali, sob aquela forquilha. E Deus restituiu e devolveu tudo na mão de Davi. Mesmo assim, é o que nós perdemos, é o que ficou para trás. A gente não deve olhar pelo que ficou para trás, não. Mas o Senhor disse que tudo o que nós perdemos, o Senhor ia dar na nossa mão. E eu acredito que Deus tem poder de mudar a nossa vida. Creia você também, que Deus tem poder de mudar a tua vida ainda hoje. Deus pode mudar o teu cativeiro. Deus pode te tirar dessa luta. Você não está vendo saída, né? Ninguém está vendo saída. Mas olha para o alto que nem Davi. Davi olhou para um monte que estava perto do céu. E a gente tem que levantar os olhos para o céu e dizer: Senhor, de onde me virá o socorro, Senhor? O Senhor é socorro bem presente na hora da nossa angústia. É que tem luta que temos que passar. É que tem luta que temos que passar sozinho. Enfermidades que asolam nosso corpo, que não conseguimos chegar até a medicina porque não temos um convênio. Muitos moram na beira dos valados, na favela da vida. Muitos não conhecem nem o que é favela de vocês, né? Seria bom que vocês pisassem numa favela. Só que tem muitos que têm medo, né? Medo das pessoas que fazem coisas erradas, mas eles não mexem com ninguém, não. O negócio dele, a guerra deles é com o governo, a guerra deles é com as autoridades. E a gente não somos autoridade e também não somos levianos. Somos pessoas que temos que orar, buscar a Deus, e Deus tomará toda a providência no nosso país, na nossa favela, no nosso bairro, na nossa cidade, e dizendo: Senhor, toma uma providência na nossa vida, na face dessa terra. Deus abençoe a todos, igreja, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te deu paciência para chegar até aqui, né? E ouvir a gente. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus.